Você provavelmente acha que o Dia do Trabalho é só mais um feriado comum, um dia para descansar, talvez sair ou simplesmente não fazer nada. Mas e se eu te disser que esse dia nasceu de uma história mais tensa, violenta e controversa da história moderna? E pior, muita gente prefere que você não saiba disso, porque o que acontece lá atrás não foi bonito, não foi pacífico e definitivamente não foi só sobre trabalho. Foi sobre poder, controle, revolta e vidas perdidas. E hoje você vai entender tudo isso. Mas já faz o seguinte, antes de continuar, já deixa o like agora, porque esse tipo de conteúdo simplesmente não chega em todo mundo. E se você não interagir, o algoritmo enterra esse vídeo. Se inscreve no canal História com Fofoca e ativa o sininho de notificação, porque aqui a gente conta a história do jeito que ela realmente aconteceu e sem filtro. Agora presta atenção nisso. Para entender o Dia do Trabalho, a gente precisa voltar para a Revolução Industrial. Um período que muita gente romantiza como avanço, progresso e crescimento, mas que na prática foi um verdadeiro pesadelo para a classe trabalhadora. Imagina acordar antes do sol nascer, trabalhar até depois dele se pôr, todos os dias, sem descanso, sem férias, sem direitos. Agora piora, crianças faziam isso também. Mulheres trabalhavam nas mesmas condições e ainda recebiam menos. E se alguém reclamasse, era simples: rua. Tinha sempre outra pessoa desesperada para ocupar o lugar. Não existia lei protegendo o trabalhador. Não existia limite. O corpo humano era tratado como uma ferramenta descartável. E é aqui que começa a parte mais importante dessa história. Porque, em algum momento, essas pessoas começaram a perceber uma coisa: sozinhas elas eram descartáveis, mas juntas eram uma força impossível de ignorar. Foi assim que surgiram os primeiros movimentos organizados. E o pedido era quase modesto. E o pedido era quase modesto se você comparar com a realidade absurda da época. No caso, seria trabalhar apenas 8 horas por dia. Hoje, isso parece o mínimo, mas naquela época era revolucionário. Então chegou o momento que mudou tudo. No dia 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores saíram às ruas dos Estados Unidos. O epicentro, Chicago. Mais de 300 mil pessoas protestando ao mesmo tempo. Era uma pressão gigantesca. Empresários estavam com medo de perder o controle. O governo estava preocupado com as revoltas. A polícia estava pronta para agir. E os trabalhadores estavam cansados de esperar. Alguns dias depois, no dia 4 de maio, aconteceu o evento que transformaria tudo em algo histórico: o High Market Affair, uma manifestação aparentemente comum até que alguém lançou uma bomba contra a polícia. E aí o caos começou. Tiros, correria, mortes, policiais mortos, trabalhadores mortos, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E até hoje ninguém sabe quem lançou aquela bomba. Mas o que veio depois foi ainda mais chocante. Líderes do movimento foram presos, julgados sem provas concretas, condenados, alguns executados. Eles ficaram conhecidos como os mártires de Chicago. Muitos historiadores acreditam que essas condições foram muito mais políticas do que justas. Era uma forma de calar o movimento. E funcionou, pelo menos por um tempo. E a repercussão foi tão grande que em 1889, durante um encontro da Segunda Internacional, decidiram transformar o dia 1º de maio em um símbolo internacional da luta dos trabalhadores. No caso, não era para ser um feriado alegre, mas era para ser um lembrete, uma marca histórica. Os Estados Unidos, o país onde tudo aconteceu, não comemoram o Dia do Trabalho em 1º de maio. Eles criaram outro feriado, em setembro. E o motivo é simples e quase desconfortável: evitar qualquer associação com os protestos, revoltas e movimentos considerados radicais. Basicamente, reescreveram a narrativa. Agora vamos trazer isso para o Brasil. Porque aqui no Brasil a história também tem suas camadas. No início do século XX, o Brasil começou a sentir essa onda de mobilização trabalhista, muito por influência de imigração europeu. E em 1917 aconteceu uma greve gigantesca, principalmente em São Paulo, que parou as fábricas, comércios e mostrou que o trabalhador brasileiro também estava disposto a lutar. Mas foi em 1925, durante o governo de Arthur Bernardes, que o Dia do Trabalhador virou oficialmente um feriado. E aí entra uma figura que mudou completamente o significado desse dia no Brasil: Getúlio Vargas. Vargas percebeu que o Dia do Trabalho tinha um poder simbólico gigantesco. E ele fez o quê? Transformou esse dia em um grande espetáculo político. Era nesse dia que ele anunciava aumentos de salários, novas leis, benefícios e consolidava sua imagem como pai dos trabalhadores. Foi durante esse período que surgiu a CLT, em 1943, que até hoje influencia as relações de trabalho no Brasil. Mas nem tudo era tão simples assim.
Porque ao mesmo tempo que ele dava direitos, ele também controlava sindicatos. Ou seja, existia proteção, mas também existia controle. Hoje, o Dia do Trabalho é comemorado de formas completamente diferentes pelo mundo. Em alguns países, ainda é dia de protesto. Em outros, virou só um feriado comum. Em lugares como a China, virou até uma data de consumo e turismo. No meio disso tudo, o significado original vai se perdendo. Mas aqui vai a parte que realmente importa. Nada do que você tem hoje em relação ao trabalho veio de graça. Limites de jornada, descanso, direitos, tudo isso foi conquistado, e muitas vezes com conflito. Isso levanta uma pergunta que pouca gente se faz: será que essa luta acabou ou ela só mudou de forma? Porque hoje, talvez você não enfrente jornadas de 16 horas em uma fábrica, mas existem outro tipo de pressão. Produtividade extrema, cobrança constante, desgaste mental. O cenário mudou, mas o debate continua. E é por isso que o Dia do Trabalho não é só um feriado, é um lembrete histórico de tudo que já aconteceu e de tudo que ainda pode acontecer. Agora me diz uma coisa: se você chegou até aqui, comenta "eu cheguei", porque eu quero saber quem realmente presta atenção até o final. Compartilhe esse vídeo com alguém que acha que esse feriado é só descanso, porque essa história merece ser conhecida. E se inscreve no canal História com Fofoca para não perder nenhum vídeo do canal. E agora eu quero saber de você. Você acha que o trabalho hoje tá melhor? Ou a gente só mudou o tipo de problema? Enfim, é isso. O vídeo fica por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!